Estimado telespectador, seja muito bem-vindo e saudamos a partir de agora. Boa noite a este nosso programa Olho Visionário, o programa que nós fazemos um olhar minucioso em relação aos fatos que marcam a atualidade nacional e de Vilanculo em especial. E hoje nós temos aqui os nossos convidados residentes que vão discutir conosco os assuntos que marcam a atualidade nacional e de Vilanculo. Saúde já, boa noite, professor José Felipe. Muito boa noite, colega Fidelcio, bem-vindo a esse nosso painel. Boa noite, colega David Murul, e vamos ao programa. Boa noite, David. Boa noite, colega Fidelcio. Boa noite, colega Joff. Como conseguiram acompanhar, o programa hoje é apresentado pelo novo apresentador, Fidelcio de Gerneste, com quem nós vamos continuar até a hora em que nós vamos debater aqui os assuntos que marcam a atualidade. Hoje vamos debater 3 assuntos principais. O primeiro assunto, novas medidas anunciadas pelo Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, que marcam aquilo que é a tentativa de contenção do crescimento dos casos de Covid no estado de calamidade pública no qual nos encontramos. Vamos discutir a subida na última segunda-feira, dia 1 de fevereiro de 2021, do preço do pão na cidade de Vilanculo. E vamos discutir o terceiro assunto, que é o Ministro da Defesa anuncia caça sem trégua ao líder da junta militar da Renamo, Mariano Nhongo. Mas para podermos dar o pontapé de saída, queremos chamar ao professor José Felipe para poder apresentar o fato da semana. Bom, eu elegi como fato da semana a celebração dos 52 anos da morte do Eduardo Chibamundran, o arquiteto da Unidade Nacional. Neste caso, que uniu os 3 movimentos para formar uma única frente, que hoje chama-se Frelimo. Um facto muito inédito, marcante, que se deu no dia 3 de fevereiro, foi depois da declaração de Coroa de Flor, um grupo de jovens liderado pelo seu secretário da OJM distrital, estou a falar do senhor Gildo Braz. Ele tem um movimento que criou chamado Desamigos. Fez uma visita aos antigos combatentes. Quando falamos de antigos combatentes, tinham várias vertentes, vivos neste caso. Também aos secretários estou a falar de secretários da OMM, honorárias, que estão já em casa, de uma forma de estilo reforma, né? E também escolheu-se também os secretários da OJM, que já não estão a exercer suas funções. Então foi uma questão simbólica muito importante, de reconhecimento. Este movimento de jovens não é pela primeira vez que eles sempre andam em toda a vila, no âmbito social, apoiando velhos, e geralmente nas datas mais importantes. Então foi uma coisa muito importante, nós vivemos lá, assistimos os anticombatentes, gostaram da presença. Fato curioso, a concentração foi à casa do senhor Lourenço de Cucuaça, ao lado mesmo da praça. Foi uma coisa muito importante. Este reconhecimento, este mérito, esta ideia de jovens pensarem em visitar esses anticombatentes faz com que corra o rio de sangue para a transmissão para a nova geração, a continuidade de respeitar aqueles libertadores da pátria e eles continuarem com a luta que nós hoje temos, que é a luta contra o Covid-19. Muito obrigado. Este foi o meu fato da semana. Muito obrigado. Fato da semana, Josias. Bom, para mim, o fato de semana, elegi a boa nova, a recepção do primeiro lote de vacinas contra a Covid-19, sobretudo na África do Sul. E, por sua vez, o presidente sul-africano voltou a dizer que, embora tenha sido a África do Sul a receber o primeiro lote de vacinas, poderá também partilhar com Moçambique, não se esquecendo também que já existem alguns países africanos que já estão na linha de frente na vacinação contra a Covid-19. Falo de Maurícia, Seychelles, Egito, agora África do Sul, Lesoto, e esperamos a vez de Moçambique, sem se esquecer que o coronavírus na realidade está a matar, e estar a matar é difícil para poder superar isso. O que nós temos notado, temos visto, a maior parte dos doentes, para terem acesso à vacina, acarreta muito dinheiro. Estás a imaginar o que é
são 600 mil, por aí, 600.500, se a memória não me traz só, por cada dia, para poder ter os tratamentos, ou seja, nos para ter locais oxigênio. privados. Então, esta é a boa nova para nós. Espero que quando chegar a vez de Moçambique, também consiga abranger a maioria dos moçambicanos. É mais ou menos isso. Professor José, queria olhar para este ponto do David, comentar em relação a esta vacinação que começa na África do Sul. Até que ponto pode nos ser útil este início da vacinação num país vizinho nosso que parece ser o foco dos casos de Covid na África Austral? Bom, a boa nova veio para ficar. Nós estamos contemplados. Já está anunciado através do presidente sul-africano Ramaphosa. O avião, nós vimos em fotografia aterrar na África do Sul. Já apareceu o primeiro lote, neste caso, de vacinas. Quem patrocina exatamente é a operadora NTM, não é? Sim. E ele garante que também vai apoiar Moçambique, esta operadora, para poder fazer face a esta pandemia do Covid-19. Mas não só, o Presidente da República também anunciou que temos garantia já de termos testes rápidos para podermos também fazer face à cobertura e à testagem rápida para ver o nível, o índice de infecções dentro do nosso país. Uma boa nova, bem-vindo, e estamos de braços abertos. Este apoio para nós é de grande louvor, porque afinal de contas precisamos. Falando no Presidente da República, dizíamos nós que um dos pontos que vamos discutir hoje é a questão da comunicação de Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, proferida ontem, dia 4 de fevereiro de 2021, que falava à nação sobre as novas medidas a ter em conta para conter a questão da Covid-19 no estado de calamidade pública no qual nos encontramos. O chefe de Estado, neste caso, recua em alguns pontos e cede em algumas das suas colocações ou medidas no âmbito da sua última intervenção para com o Estado. Por exemplo, ele recua na questão dos aglomerados, a questão das igrejas, dos eventos e jogos coletivos. Como é que olha para esta situação de recuo da celebração das missas, dos jogos coletivos que vão parar depois da quarta jornada? Falo especificamente do Moçambola e dos eventos que aglomeravam a maior parte da população ou redução do número, David? Bom, medida certa. Eu, talvez de 0 para 20, lhe daria a nota 20. Isto porque, se nós formos olhar aquilo que é a subida dos casos do coronavírus sendo uma realidade, é difícil. Agora, essas medidas, em algum momento, vêm ou pode criar um espaço de reduzir aquilo que é a propagação do próprio coronavírus. Só a título de exemplo, ontem ele dizia que há uma necessidade de nós olharmos, temos que equilibrar a vida econômica e a saúde. Isto porque, se nós estarmos apenas virados só para a economia, a probabilidade de termos muitas infecções é maior, sem se esquecer que a vida é um bem fundamental, ou é um direito fundamental. Então, há uma necessidade de nós não estarmos virados apenas só para a economia, mas também para a própria saúde. Sim. Porque sem saúde você não tem como se fazer à rua para praticar qualquer atividade que seja. Agora, essa decisão é uma decisão bem definida, é uma decisão bem dita. Se nós formos olhar também, ele voltou a dizer que há que olharmos também as idades prioritárias. Falou Sim. dos 50, 60 anos para ali, também temos que olhar o próprio enfermeiro, que esses enfermeiros estão na linha de frente, lidam sempre com pacientes já com infecções de coronavírus. Há uma necessidade, mas sem se esquecer também aquilo que nós dizíamos, ou seja, aquilo que eu dizia no fim de semana, quando eu dizia só para ter tratamentos referente à infecção coronavírus é difícil, nem que seja alguém que ganha talvez milhões, não lhe seria fácil, não é, diariamente tirar os 600.500, não é, por dia. É muito difícil, é decisão certa, mas há um porém também aí. Ele chamou muita atenção à polícia, quando ele diz, por exemplo, para Maputo.
para a cidade de Maputo. Eu acho que voltaremos a tocar nesse ponto. Tá certo, tá certo. Vamos agora discutir esta mesma ideia. Como é que olha para isto, professor José Filipe, em relação à questão da redução dos aglomerados, principalmente das igrejas, dos eventos, e também pela paragem dos jogos coletivos? Bom, em primeiro lugar, o chefe de Estado, ele sempre foi servidor público. Em primeira ordem. Tem um lema dele que diz que o povo é meu patrão e continua ainda mais a servir o seu patrão. Ele mostrou uma grande preocupação. Isso é em prol de subida de números que nós estamos a verificar nos últimos dias. Ele focalizou que durante a fiscalização, o trabalho de fiscalização, notou-se uma grande desobediência. E esta desobediência é através desses focos de aglomerados. Então, o primeiro elemento é a aglomeração. Então, nota-se que o foco de aglomeração é o foco onde há maior transmissão. Não só, uma vez tinha aberto as igrejas, está-se a notar também porque há muitos padres que estão a perder vida, e nota-se que não há rigorosidade, neste caso no trabalho de pulverização nas igrejas. Entendeu ele, através dos seus especialistas, reduzir ou voltar um passo para trás sobre as missas ou conferências. Ele entendeu que devia parar nisso. Ponto. Mas temos que notar que ele indicou um ponto muito importante, que o povo desobedece. É a desobediência. Por isso que avançou com as medidas. No momento estamos a falar sobre medidas de recuo, né? De modo a fechar esses focos. Igrejas, futebol, tem focos também foram testados alguns jogadores. Sim. Então são provas concretas. Enquanto isso acontecer, o chefe tem que mandar um ponto stop. É mais ou menos o pensamento do chefe de Estado, para ver se, a partir desses focos, parando durante 30 dias, qual será o comportamento. Então, associa esta questão dos focos com a questão do adiamento, da retoma das aulas presenciais nas escolas, nas instituições de ensino? Bom, passando para a educação, notou-se uma congratulação. O chefe de Estado enalteceu o esforço dos profissionais da educação. Na primeira fase, até o fim do ano, não houve nenhum caso. Pese embora nesta fase em que ele apareceu, a penúltima aparição neste caso, tem números já localizados de professores, funcionários e alguns alunos, mas em tratamento e outros já aliviados. E ele deu mais força para continuar cada vez mais com esse trabalho sistemático de maior controle. Não há maior associação, porque já deviam ter barrado os exames neste caso. Por isso, permitir que os exames terminem. Neste caso, temos já a segunda chamada, vamos ter a primeira chamada, a segunda chamada, e depois estaremos todos para podermos ficar em casa. Ficarmos em casa. Não há uma conexão neste caso, mas focaliza concretamente focos aglomerados. Por isso, diria que havíamos de falar daqui a pouco sobre a zona metropolitana. São Sim. Focos também localizados. Maracué, Touane, Maputo cidade, Maputo província, estou a falar de Matola. Por quê? As pessoas diariamente apanham chapa, vão para o centro da cidade trabalhar e voltam chapa, sempre estão empenhados. Há trabalho forte que tem que ser feito para esses lugares. Aproveitando a deixa, voltando à questão, eu vi que o David queria comentar bastante esta, temos aqui uma nova medida introduzida, que é mais ou menos confundida com a questão do lockdown em outros países, que é a recolha obrigatória a partir das 21 até as 4 horas nas cidades metropolitanas de Maputo, vamos a Boane e também Maracuene. Como é que olha para esta medida, tendo em conta a necessidade e a importância da mesma medida? Bom, a medida tomada é medida certa, mas aqui eu quero chamar a atenção à nossa polícia, em saber como interpretar essa nota de medida, posso assim dizer, ou permita assim dizer. Porque o que nós temos notado por ali, quando se trata de uma medida como esta, por exemplo, até de exemplo para a cidade de Maputo, assim como Matola, chama-se a atenção a todos os municípios, a recolha obrigatória, como dizia, mas o que nós temos notado por ali, existe uma possibilidade de a nossa polícia não saber interpretar quando e como, embora o Presidente da República tenha dito que depois das 21 horas, não quer ver ninguém a se fazer a rua. Há uma necessidade de nós percebermos até que ponto essas medidas devem ser articuladas ou até que ponto
os cidadãos, os residentes, os munícipes podem se fazer à rua. Isto porque, até dizendo, imagina alguém que está a trabalhar na cidade de Maputo e a sua residência localiza-se na zona de Maracuene e é funcionário de um restaurante, ou de uma restaurante por ali. Sim. Então imagina, a pessoa despega 20 horas e das 20 tem que voltar a casa. E no Maputo sempre tem problema de chapa. Há encurtamento de rotas. A probabilidade é muito maior de alguém apanhar chapa, talvez, na cidade de Maputo para Junta, a título de exemplo, né? Junta, talvez, para Missão Roque. Missão Roque, talvez, para Grande Maputo. E Grande Maputo, talvez, pode chegar já a Maracuene. É um tempo. Sim. E a polícia, ao interpelar essa pessoa, pode não querer perceber da justificativa da pessoa e atuar mal. E abre espaço também. A polícia tem que cumprir com aquilo que são as normas. Não, esta medida não pode ser uma medida que abre espaço para a polícia extorquir os cidadãos. Então, qual seria a saída neste momento? Mas a propósito disso... Não, a saída é que ainda hoje, na tarde de hoje, Sim. o Presidente da República se fez presente no comando da Unidade de Instrução Rápida e eu quero acreditar que lá ele deixou apelo para saber quando e como interpretar essas normas deixadas ontem. Mas a propósito disto, ponto, se o chefe de Estado foi reunir com a força que garante exatamente essa tranquilidade, garante a aplicação dessas medidas, é porque, afinal de contas, sempre quando o chefe de Estado aparece, lança um decreto com medidas, a interpretação tem sido diferente. Nós chegamos a um certo ponto de ver, parece que é uma sabotagem. Lógico. O chefe lança o decreto, a polícia interpreta de outra forma. A título de exemplo, na penúltima aparição do chefe de Estado, a polícia da cidade de Maputo, municipal, da República, começaram a recolher bebidas nos restaurantes. O Presidente da República não disse que deviam andar a recolher bebidas. Houve intervenção de INAE, outras instituições. Significa o quê? É afronta, desobediência ao chefe do Estado. Estão a sujar o chefe do Estado. Por isso o chefe do Estado hoje foi reunir com aquela gente para dar a dica necessária. E lá eu penso que há instruções secretas que nós não podemos saber. Mas, continuando, no passado a polícia não cumpria efetivamente o decreto. E esperamos que dessa vez deve cumprir. O chefe do Estado não disse para dar chambão pessoas. O chefe do Estado não disse para recolher pessoas. Nós estamos ao menos aqui na cidade de Vilanculo, há pessoas que estão a ser recolhidas para a cadeia. Alfaiate carregar com máquina para a cadeia. Mas essa polícia municipal, aquele carro foi comprado com dinheiro do erário público, é para recolher alfaiates? É para recolher pessoas que estão a vender bebida, se bem que encontrou a vender bebida. A chamada de atenção são 3 vezes. O chefe de Estado disse muito bem, eu entendi. Se forem resilientes. Não, a expressão aplicada reincidência. Sim. Quando a pessoa repetidamente, o que se faz? Chega lá, registra o nome, manda fechar a barraca, canaliza a procuradoria e ele é chamado para responder em tribunal para pagar a multa. Não é para recolher alguém. Mas o que está acontecendo hoje em dia? Estão a gastar combustível, andar a falar no megafone, ameaçar pessoas, emergência na rua, atrás de pessoas. Não é isso que o chefe de Estado disse. Logo, nós temos aqui uma sabotagem. Então, dessa vez, o que nós pedimos é que queremos que aconteça exatamente o cumprimento daquilo que o chefe de Estado dita. Porque nós, como sociedade civil, quando acontecer, nós vamos ligar. Tem número, Conselho Municipal, está a acontecer isto. Sim. E se for possível, também podemos mandar outras televisões. Através dessa televisão, estamos a dizer, a polícia tem que cumprir o que o chefe de Estado diz. Fica em casa, você também fica em casa. Também é cidadão. Só que, bom, para mim, eu vejo que sempre a função da polícia é apelativa. Se eles se fazem à rua, há uma necessidade deles chamar a atenção a todos os municípios. Sim. Por exemplo, o uso obrigatório das máscaras. Existem alguns municípios que se fazem à rua sem usar a máscara. Só se lembram de pôr a máscara, talvez, na boca ou na cara, não é? Quando vê a polícia. Mas a vida que é protegida lá não é do polícia. Okay. É do próprio cidadão. Okay. Agora, talvez a minha crítica seria a má atuação da polícia em alguns casos que eles interpretam mal as normas. O meu apelo é este. Depois das 21 horas, se por acaso for a se cruzar com qualquer munícipe residente na cidade de Maputo, província, não é? Não precisa torturar.
Ok. Se for o caso, até pode lá acompanhar até no seu bairro. Mas há esta questão dos munícipes ou das pessoas que não cumprem com as medidas, que não levam isto a sério, que não querem cumprir com as medidas até que tenham uma punição. Como é que nós podemos articular isto? Bom, se é alguém que na verdade não cumpre com aquilo que são as medidas, essa pessoa praticamente estaria, ou este município praticamente estaria a violar aquilo que é o decreto. Tem que cumprir o pagamento de taxa. Sim, essa pessoa é Tem chamada regras. para ser sancionado. Recuando um pouco, o apelo, claro, nós temos muitos meios, em concreto na nossa vila. Eu nunca ouvi um programa de apelo. Temos a rádio. De rádio, sim. Por semana, 2, 3 vezes. Falar para o público, por máscara. Aquele programa educativo. Eu entendo que o nosso comando tem área específica ligada à ligação policial e à comunidade. Então, vamos à rádio, vamos apelar. Ok, já houve essa ronda de carro de um lado ao outro. Mas estão a gastar combustível, não sei dinheiro, pá. Todos os dias o povo está a ouvir e vão se chamar de palhaços. Todos os dias o carro. E às vezes articula, atenção. Articula, porque estamos a vir lá. Ou querem surpreender. Há um acontecido, porque vou me dar bebida. Hoje vou lhe apanhar. Então, começa a ver situações. Muito obrigado. Vamos usar a rádio, vamos dar programas educativos para a nossa comunidade. Muito obrigado. Então, fica aí o apelo dos nossos comentadores. Agora, talvez para fechar esse assunto, o Presidente da República, Presidente Filipe Jacinto Nunes, terminou o seu discurso afirmando que na próxima intervenção viria com novidades ou surpresas. Seria esta uma boa notícia que podemos esperar em relação à sua comunicação? Surpresa nem é surpresa como tal, né? Porque se ele tomou essa decisão, se alguém pensa que isto é surpresa, surpresa não. Mas ele tomou essas medidas em detrimento daquilo que é a subida dos casos, em detrimento daquilo que acontece na realidade, porque existem alguns que pensam que o coronavírus não é uma realidade, mas sim, nós temos visto, vimos famílias a reclamar, vimos aquele espaço de Mchafutene escolhido para como é que se diz, para lá enterrar os nossos entes queridos vítimas de coronavírus, que até semana passada 50% da porcentagem, ou a metade daquele espaço já havia sido ocupado. Então, isto é uma realidade. Então, essa novidade que traz será em termos de redução dos casos com as medidas aplicadas ou então talvez seja boa nova em relação à questão dos lotes de vacinação? Iremos concretizar se é boa nova como tal, se dentro de como é que se diz, iremos concretizar se na verdade seria uma boa nova dentro deste período regulamentado de 30 dias, para ver até que ponto os casos poderão subir ou baixar. Não só por ser boa nova, mas sim é mais uma outra estratégia. Okay. Porque as medidas sempre são lançadas para a gente poder cumprir. Okay. Quando falharmos, ele sempre aparece com uma outra estratégia, porque é um grupo sim. de indivíduos chamados conselheiros, ou são cientistas, investigadores, que dão a ideia. O Conselho Científico. Quando for assim, e nós estamos na fase de propagação comunitária, em Maputo, em Matola, então são aqueles poucos identificados que aqui o perigo está aqui. Então, quando assim acontece, vamos lá experimentar o vizinho de lockdown, que é a recolha obrigatória. Até eu esperava ouvir em todas as cidades capitais a recolha obrigatória. Esperava assim. Mas pronto, é uma fase, se calhar, quando a coisa agravar cada vez mais, é possível também se alargue. Porque o Presidente da República disse, nós sabemos que a nível das províncias tem casos. Sim. Mas agora estamos a dar prioridade o quê? Maputo, porque as mortes estão acontecendo assustadoras. Okay. O número anotado em janeiro duplica no 2020, por um ano inteiro. Então isso é assustador. Por isso apareceu essa estratégia de aproximar o lockdown, que é a recolha obrigatória, e provavelmente essa nova de que vamos ter vacina em breve. Podia-se prever um cenário de isolamento de Maputo em relação às outras províncias? Pensamos em algum momento, quando houve o primeiro caso em Afuns, em que devíamos isolar Cabo Delgado. Mas o que seria? Seria aquela canção, Cabo Delgado não Moçambique? Então, pronto, começaram as transações, o tráfico de mercadoria, por aí assim. Mas é uma coisa específica, porque são focos, devido ao quê? A zona metropolitana vive juntamente com o centro, através de transporte diário. Não será por aí, mas é uma experiência já sendo dada. Se calhar, durante os 15 dias no meio desse mês,
possa até aparecer um decreto para alargar para distritos ou províncias. Exato, mas também não era da ideia de isolar Maputo, porque se não formos a ver, Maputo é cidade capital, alimenta toda a zona sul. Sim. Então isso significaria o quê? Nenhum machibombo iria sair de Maputo para Vilanculos, por exemplo. Ou Maputo, ou Sim, Beira. e vice-versa. Então isso não faria sentido. Muito Não obrigado. faria sentido. Vamos agora observar uma curta pausa. Não saia daí, continue acompanhando o nosso programa, porque nós temos mais um olhar clínico dos nossos comentadores em relação aos assuntos que nós temos arrolados para hoje. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Ora viva, voltamos para aqui o nosso programa Olho Visionário. Vamos fazer agora um olhar minucioso ao tema que marca a atualidade de Vilanculo, segundo o qual subiu na segunda-feira última, dia 1 de fevereiro de 2021, o preço do pão em 2 meticais. Então, quero perguntar aqui aos meus comentadores, seria este o momento certo para a subida do preço de um produto essencial para a alimentação da nossa comunidade? Começo por si, professor José Felipe. Bom, costuma-se dizer que o pão é o pão de cada dia, mas estamos a referir o pão como uma alimentação básica. Sim. Penso que é triste, essa notícia nos surpreendeu. Estamos esperando uma luta contra a Covid-19, início do ano. Quem compra pão é um cidadão, sem escolha de ninguém. Mas há quem mete dinheiro, que é o funcionário público, o trabalhador, que até neste momento não sente-se ainda feliz, sobretudo o aumento do seu próprio salário. Agora, é triste um momento como de janeiro, ainda não se pensou em subida de salário. Não só, aumentaram o preço do pão, não se aumentou o tamanho do pão. Parece que, pelo contrário, o tamanho do pão diminuiu. É o que estamos a ver ultimamente agora. Se o pão diminui ou mantia o preço, diminui o pão. Aumenta o preço e aumenta também o tamanho de pão. Entendemos que a conjuntura em si, econômica, não está boa, mas mesmo um indivíduo não esclarecido, quando ouvir entrada de dólares e euros em Moçambique para ajudar famílias, por aí assim, tem que reparar um pouco neste povo também, porque está operando o Covid-19. Essa família que está sendo ajudada, por sinal, nem percebemos se de facto está sendo ajudada ou não. Na sessão anterior estávamos a falar aqui sobre as inscrições que evidenciaram a cidade de Vilanculo para apoiar no âmbito do Covid-19. Até agora não aparece. Agora o pão está a subir, não sabemos aonde é que vamos. Ou estão a sabotar o chefe do Estado, e repito, porque desde que o chefe do Estado também está no poder, nunca subiu a percentagem de salário acima de 5% para a função pública. O que está acontecendo nesse país? Uma coisa não está boa. Agora, vamos reparar no pão. O pão é o pão de cada dia. Fale com a Amopão, que é a Associação Moçambicana dos Padeiros, se é a nível de Vilanculo esse assunto, recuar o preço de pão para onde estava, para legalizar a situação do tamanho do pão, para poder subir. Ou esperaria um aumento do salário do funcionário. Obrigado. Quero passar a palavra. Josias, vamos olhar para a mesma questão. Temos em conta aqui que o pão é um dos alimentos base da alimentação da nossa sociedade. E estamos num distrito em que a seca, que é uma das calamidades que mais afeta o distrito, vai fustigando e vai colocando fome nas famílias. Então, e não aparecem alternativas ao pão, falo de mandioca, da batata doce. Seria este o momento certo para a subida do preço? É muito triste. Nem seria neste momento, porque, como dizia o colega, agora a guerra que nós temos a guerra econômica, entre aspas, né? Temos a guerra do Covid-19. Agora, não seria neste período que sobe o preço do pão. E só se diz subir o preço de pão, mas não é apenas o pão. Se nós formos olhar para o mercado, não é só o pão que sobe. Sobe também arroz, sobe também açúcar, sobe quase tudo.
Agora, usa-se do pão como fonte. Sim. Mas se nós formos a ver na realidade da coisa, sobe quase tudo. Até, por exemplo, a nossa cidade subiu quase tudo. E vamos lá ver, quando sobe, qual é a percentagem? É uma percentagem muito maior. Dizia-se, está a subir o preço do pão, está a subir quase o preço de tudo, mas o salário que é sagrado também não sobe. Não sobe. Se sobe é 5%. 5% é para quê? 5% talvez... 5% beneficia talvez para quem recebe um bom salário. Mas se nós formos a ver para quem recebe o salário mínimo, 5% de salário mínimo, o que é? Ok. O que é 5% de alguém que recebe salário mínimo? Em relação ao óleo que vai subindo 10 meticais. Agora, significa que nós trabalhamos, nem trabalhamos para comer como tal. Talvez trabalhamos para ter um pouco de migalha, conseguir comprar qualquer coisinha para casa. Mas essa pessoa precisa de fazer banho, precisa de pagar, aliás, precisa de pagar energia, precisa de pagar água, precisa de pagar TV, até que talvez para quem puder. Agora, a quem de direito se consegue nos ouvir, há uma necessidade de olhar também aquele cidadão pacato, aquele funcionário que recebe o último salário. É pai de família. Se nós formos olhar aquilo que é a cultura nossa, aqui em Moçambique, é normal numa família você encontrar um pai com 6, 7 filhos, 10 filhos. Esta pessoa como é que vai alimentar a sua família com a migalha que recebe? Com pão. Então significa que nós estamos à altura talvez de comprarmos pão. E há uma necessidade também de chamar os DENAI para verem qual é o peso do próprio pão que se refere. São 12 meticais, mas se tu fores a ver, a pegar o mesmo pão, é um pão que tu pegas, malfanha, cabe na tua mão. Então não faz sentido. Não faz sentido. Ou é o cidadão que está sendo roubado, ou porque qualquer coisa precisa ser feita. Não faz sentido. Não seria neste momento aqui a subir o pão. Muito obrigado, Josias. Faço a mesma questão, professor José Filipe. Temos aqui a dificuldade em encontrar alternativas ao pão. Temos a mandioca, por exemplo, a alternativa ao pão. Temos a batata doce, mas Vilanculo está a sofrer de seca. Qual seria a saída nesta situação? Bom, eu penso que, eu não sei se esse assunto foi trabalhado pela sede, que é o Conselho do Empresário, Conselho dos Empresários, a nível de Vilanculo. Porque a ponto de chegar chegar à subida do pão, o assunto deve ser trabalhado. O governo apoia, os empresários apoiam, mas já não estão a ver o povo. Porque dizia o colega aqui, aquele cidadão para cá, esse nosso pão chega em Açores, chega uma boa esse pão. Lógico. Reparem mini-bases que fazem para isso. Então acordam caixas para fornecer outro povo. Na Walate, Puranjane, vai este pão. Agora, a sair daqui, eu penso que não seria neste momento. Recuávamos no preço anterior, ficaríamos ali e podíamos ver a evolução da Covid-19. Se calhar vamos contornar com base nessa vacina que está a chegar a Moçambique, para ver se ficamos estabilizados. Não adianta aumentar o preço do pão, enquanto que ainda não aumentaram o salário daquele que adquire o dinheiro para comprar o tal pão. É que o mais carcado, aumenta-se o preço, reduz-se o tamanho. Dá para perceber? Eles colocam o trigo como sendo o fator... E há certos casos que tu podes ver um tamanho assim volumoso, mas por dentro é vazio, não tem nada. Então, uma necessidade de quem de direito, atividades econômicas aqui em Vilanculo, fazer expansão. Há uma necessidade deles se fazerem nas padarias, inspecionar, ver o peso do pão. Ok. Sim. Okay. Agora, não adianta dizer que vou comprar pão, vou comprar uma espécie de pão que por dentro é conjunto vazio, não tem nada, não. É ar aquilo, não tem nada. Mas queremos dizer o seguinte sobre esse aspecto aqui. Precipitaram o aumento de pão. Ok. Neste momento. Tá certo. Então, vamos agora olhar para o nosso último ponto, só mesmo para terminar, o tempo já nos foge. Apareceu recentemente em público o ministro da Defesa, Jaime Neto, anunciando uma caça sem trégua ao líder da junta militar da Renamo, Mariano Nhongo. De tantas tentativas pacíficas, falo das conversações, que o governo dirigido pelo Sua Excelência Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, teve com o líder da junta militar da Renamo, será esta estratégia de caça sem trégua uma alternativa viável neste momento? Começo por si, Josias. Bom,
para mim, eu diria que não. Caçar guerrilha é difícil. Mariano Nhongo, neste momento, já vão para aí 2 anos, se a memória não me traz só, ou mais que isso, ou menos que isso. Por que não lhe encontra até então? É que trata-se de uma guerrilha, e guerrilha não tem um espaço assim físico, não tem um espaço assim fixo de possível localizar. Agora, se nós formos olhar também na experiência passada, na Guerra de 16 anos, com o líder da Renamo na altura, o Afonso Dhlakama, contam que também diziam que não, vamos lhe pegar, vamos lhe trazer, mas nunca chegaram de lhe pegar. Agora, há uma necessidade de nós olharmos também para o passado. Será que da experiência passada na Guerra de 16 anos, se nós formos olhar, se nós formos a buscar essa experiência para atuar, caçarmos o Mariano Nhongo, será que existe uma possibilidade de encontrarmos? Ok. Essa é uma pergunta que eu faço. Agora, eu não vejo a necessidade de caçar o homem, em vez de criar formas possíveis continuar com diálogo, né? Encontrar a pessoa mais próxima, talvez a pessoa a quem ele respeita, o Mariano Nhongo. Acredito que no C da Renamo tem uma ala que defende o Mariano Nhongo. Agora, se tentassem encontrar esses elementos que apoiam o Mariano Nhongo, usava-se esses elementos para poder chegar a um encontro do Mariano Nhongo, para ver se podemos chegar a um ponto comum em forma de haver a paz, sobretudo na zona centro, né? Agora, não vejo a necessidade de caçar o homem. Talvez, não quero secundar aquilo que ele está a dizer, que talvez é por aí. É que sempre quando se trata de uma guerra, existe um aproveito nisso. Sim. Há quem se calhar está a gostar desta guerra, desta procura, porque aumenta outras coisas que talvez nós aqui não somos capazes de dizer. Porque sempre há traições. Okay. À medida que se procura o homem, há quem talvez, por outro lado, de outras formas ou de outros canais, pode tentar também informar o Mariano Nhongo que, olha, neste momento alguém está a vir ao teu encontro, controla-te, faça isto. Isto porque está a aumentar, há uma fonte dessa pessoa, há uma fonte de alguns que conseguem sobreviver no seio desta procura toda. Agora, eu não julgo que seria uma boa forma de caçar, porque são recursos. Talvez esses recursos canalizados para caçar o Mariano Nhongo seriam recursos talvez para sustentar problemas de Covid-19. A única coisa talvez que pudesse encontrar é diálogo. Obrigado. Mesma questão, professor José Filipe, seria essa uma alternativa viável neste momento, depois das tentativas de conversação? Seria um refúgio ou cansaço? Como é que olha para essa situação? Em certas edições, nós sempre colocávamos o nosso ponto de vista em relação ao Mariano Nhongo e em relação também ao discurso de alguns dirigentes. Este é um discurso do Ministro da Defesa, de uma guerra sem trégua, ou por outra, caçar. Caça-se um animal. Caçar até encontrar. É uma linguagem, não sei se é militar ou popular por aí assim. Mas a verdade é que o Mariano Nhongo tem a quem lhe apoia. Tem alguém atrás de tudo. Então é encontrar este alguém, aliciá-lo e convencê-lo. Não é um trabalho feito sem patrão. Ok. É um trabalho feito sem patrão. Quero dizer ainda que esta resistência que ele faz, alguém lhe alimenta. E continuamos a dizer que é um teatro de guerra, como dizia o colega, há quem tem proveito. Quando diz que vamos caçar a tua opinião, há alguma coisa aqui que nós nem vamos perceber, porque se formos a desvendar, até no fundo podemos ser conotados. Este é um teatro de guerra, porque querendo que termine isso aqui, com muita vontade termina. Está lá o Mazoi, que é um italiano, mandado da União Europeia, que estava em frente, já não se fala dele porque agora adiantamos por caçar a ele. Já terminaram as tentativas de diálogo aquele senhor com Mariano. Existe a terceira pessoa aqui no meio, aqui. Está sendo desprezada. Depois outra coisa, falou-se publicamente, sim, caçar o Mariano Nhongo até ele encontrar. Há quem pode entender isso de uma outra forma que, então trata-se de uma guerra, mas sim não declarada. Porque assim o Mariano Nhongo ele já está, quer dizer, despertou-se. Despertou, sim. Toda a junta militar já se sabe dizer, olha, para nós mortos ou vivos,
Vamos ser encontrados. Vamos ser encontrados. Agora, Eu já ia perguntar isso. Agora, que consequências essas podem vir desta decisão? aí é que está. De não encontrar. Aí é que está. Já se despertou. É por isso que nós estamos a tentar dizer aqui, olha, há uma necessidade de melhorar outras formas de se fazer ao público, porque não faz sentido falar desta forma, não é, para o público em geral. Neste momento, nós não sabemos dizer quem alimenta o Mariano Nhongo, quem é o vetor do Mariano Nhongo. Então, se o Mariano Nhongo agora já sabe dizer que, olha, eu estou sendo caçado, está-se a preparar melhor. E a probabilidade de esses voltarem à rua atacar. E quem é atacado? É o cidadão que não entende nada de política, não sabe por que está sendo morto. Então, não faz sentido. Ou queremos guerra para alimentar uma e outra coisa, ou porque queremos a paz. A paz. Muito obrigado. Para nós, precisamos que haja um diálogo forte, que tenha uma solução, para ainda continuarmos a consolidar a paz e a unidade nacional. É simplesmente isso que o povo quer, acabou. Muito obrigado, professor José Filipe, muito obrigado, Josias David, pela vossa presença. Queremos, desde já, nos despedir do estimado telespectador. Marcamos o nosso próximo encontro para aqui na nossa VTV e nós queremos pedir encarecidamente que possa colocar um like na nossa página e acompanhe os nossos programas, não só o Olho Visionário, mas também todos os programas que passam aqui nesta VTV, e nós marcamos o próximo encontro. Fique bem, até a próxima.